Eu perguntei ele porque a sensação que eu saí do documentário, e acredito que muita gente, é porque primeiro que se for fazer um documentário da tua vida ou da minha, e olha que a gente não tem 0,000 da exposição que o Eurico teve, é difícil você contar a vida de alguém em 5 episódios de 50, 40 mil. O último, então, foi o menor de todos. Mas ele é um personagem que tem tanta história que eu acho que 5 episódios ficariam curto, óbvio. Então, acho até também que boa parte dos episódios que você está citando, alguma coisa ia ter que ficar de fora pelo tamanho que foi feito o documentário. Eu até achei estranho, o Eurico me falou, e agora eu tenho que pensar se foi em off ou foi em on para saber se eu posso ou não falar, mas acho que o que eu vou falar aqui não tem problema. Ele citou que houve uma troca de diretores na reta final e quem fez o último episódio não foi o mesmo, do que começou a desenhar, e aí o último episódio acabou ficando até menor. Enfim, então assim, acho que daria para ter um parte 2 ou virar uma série para você conseguir destrinchar melhor alguns temas. Um assunto interessante que eu achei, né, nesse documentário, eu queria ouvir a sua opinião, e queria ouvir de você se você acha que foi bem desmembrado, bem esmiuçado, digamos assim, é que eles fazem um momento como se fosse. Ele vem como aquele cara que chega ali trabalhando ali no balcão, mexendo em ficha, chega o momento de assessoria à presidência, vice-presidente de futebol, e aí quando ele começa a dominar o cenário, CBF, vira de fato presidente e ele já era deputado, aí vem a derrocada quando ele começa a achar que ele é maior do que quando ele começa a misturar o Vasco com a sua vida pessoal, e aí começa a citar o exemplo da CPI, a tal da situação de que ele teria pego o dinheiro do Vasco para poder bancar a campanha dele eleitoral, o dinheiro passando nas contas dele do Eremitas e tal. Eu queria que você falasse, desse a sua visão, se esse episódio, CPI, Eremitas, o própria situação, eu não lembro se o documentário cita do sumiço do dia do assalto, fala assim, essas partes mais nebulosas, digamos assim, da vida do Eurico, inclusive a casa de Miami, etc., foi bem destrinchado ou tu acha que trouxe mais confusão do que luz a forma como foi contado o documentário? Vamos primeiro pro teu comentário anterior que foi, mas não pode estar tudo no mesmo documentário e tal. Quantos minutos eu levei para falar aqui coisas que são de vários anos? 10 minutos? Mais um pouco. Tá bom, 15. Isso num documentário, você não pode pegar parte do que eu falei, 8 minutos no documentário, você coloca 8 minutos e dá... A Globo não quis fazer isso. Então vamos deixar claro isso. A Globo não quis fazer dessa maneira, porque ela quis que você acreditasse nessa história que ela falou. Que o Eurico, em determinado momento... Não. O Eurico era assim em 86. O Eurico era assim em 82. Era assim em 80, quando ele não aceitava que o Roberto não voltasse da Espanha. Ele misturava a vida dele com o Vasco desde sempre. Só que foi usado um artifício para a pessoa entender que em determinado momento é só pegar uma fala da dona Silvia. 1980 estavam lá, uma viagem. O Eurico, com medo do que o Alberto Pires Ribeiro poderia falar, que o Alberto Pires Ribeiro já está muito velhinho, a imprensa vai chegar, ele sai da viagem com a família e volta para o Brasil para dar alicerce àquilo e depois volta para a família. Isso já misturava a vida dele com a do Vasco. Isso não é uma coisa que o Eurico criou. E outra coisa, o Eurico começou como diretor de cadastro. Sim, mas em 69 ele já era vice-presidente de patrimônio do Vasco. Isso não foi dito. Ele começou como diretor de cadastro em 67, mas ele já era vice-presidente. Quando ele foi diretor de basquete do Vasco, ele foi chamado para ser o representante do basquete carioca como chefe de delegação num torneio que ia ser disputado em Pernambuco pelo presidente da federação. Então já se via que o Eurico tinha essa força. Em 76, na campanha do Medrado Dias contra o Agastino, o Eurico Miranda era um alicerce inicial. E em 79 ele foi fundamental para o seu Alberto Pires Ribeiro ganhar a eleição. Entre 80 e 82, muita gente dizia que quem mandava no Vasco era o Eurico. Eu entrevistei ontem o Paulinho Pereira no podcast lá do canal TV Carioca na Gema. Ele falou, não, nós íamos... O Paulinho Pereira jogando em 80 no Vasco. Nós íamos fazer renovação do contrato, ia eu, Dudu, Paulo César, o Eurico chegava lá e dizia, era tanto. E a gente aceitava, até fez uma brincadeira, era tanto. Aí ele falou, não, comigo não vai ser assim não. O Paulinho Pereira falou, comigo não vai ser assim não. Aí chegou lá, aí o Eurico fez, mas a mesma coisa, assinou. Posso ir no banheiro? Foi no banheiro, voltou. Comigo demorou mais tempo. Então, mas na verdade
Eurico tinha muita força e muita mistura de Vasco desde sempre. Não é uma coisa que surgiu em 2000, em 2001, porque virou presidente ou porque era deputado. Ele era assim. Há relatos de situações, e uma situação, por exemplo, dos anos 90, tem um amigo meu chamado André Vinícius Senra, que ele falou isso logo depois que o Eurico morreu, ele fez uma declaração um evento que nós fizemos do Casaca, dizendo o seguinte, que a irmã dele jogava basquete feminino, base e tal, que deu um problema um dia de que a mãe dele, os pais, os pais da amiga dela ou dela pegavam as duas e levavam, e no dia desencontrou, nem o pai de um foi, nem o pai da outra foi, um ficou esperando pelo outro, e as meninas ficaram lá, sem dinheiro, sem nada, São Januário à noite, segurança, falou, tá com problema aqui que tem dormindo. Ele que saiu de onde ele estava para resolver o problema. Não tinha nada a ver, não era basquete, mas ele saiu de onde ele estava para resolver o problema. Então o Eurico vivia, ele largava a família para fazer isso. Ele largava tudo que tinha para fazer para resolver o problema do Vasco. Então esse é um ponto que está errado, colocado da maneira como foi colocado, porque fica parecendo que em determinado momento, não é determinado momento, quando o Eurico vai para a eleição em 85 e diz assim, o Vasco acima de tudo, eu era garoto, tinha 15 anos. Eu olhei para aquilo ali, achei máximo. Eu falei, tá, mas isso aqui é propaganda política, né? Vasco acima de tudo. E ele botou o Vasco acima de tudo sempre. Ele botou o Vasco acima dele, ele botou o Vasco acima da família, ele botou o Vasco acima... Tudo ele fez pelo Vasco. Então, não é uma coisa do... Agora, é muito fácil você fazer uma edição e dizer assim, Agora, como você está dizendo que ali deu problema, você não pode contar a história depois. Você não pode falar o que aconteceu em 2002, não pode acontecer em 2003, foi em 2004. Você não pode, você tem que contar uma história que até 2000 era uma coisa, depois era outra. Esse é o grande problema.